Boa tarde, meus queridos. Bem-vindos. Obrigada por esta oportunidade. Não sei se me estão a ouvir bem. Creio que sim. Estava só aqui a confirmar. Obrigada por esta oportunidade de nós nos sentarmos juntos e de nos reunirmos nestes nossos encontros de lua nova e de cuidarmos uns dos outros. Boa noite a todos. É muito bom ver-vos. É muito bom estar convosco. É uma alegria imensa. É de verdade uma alegria imensa. Bom, e é incrível, mas nós estamos a voar já pelo ano 2026 e estamos na Lua Nova de Aquário, nas horas que antecedem a Lua Nova de Aquário, que vai acontecer amanhã, dia 17. Eu gosto sempre de conversar um pouquinho convosco em antecedência, destes momentos, de forma a que nós possamos refletir, sintonizar-nos um pouco com com o simbolismo destes momentos-chave, que são as luas novas, que são sempre momentos de semeadura, como nós podemos dizer, são sempre momentos de sementeira, são sempre momentos de algo que se inicia, ainda que do ponto de vista simbólico, ainda que do ponto de vista simbólico é a palavra que eu tenho aqui, são sempre momentos que, de certa forma, em nós ativam um novo ciclo, tenhamos consciência disso ou não, e se pudermos trabalhar com eles, com aquilo que sentimos, mais com aquilo que sentimos do que com aquilo que sabemos, mas também com aquilo que sabemos e com aquilo que estamos a vivenciar nas nossas vidas individuais e coletivas. Nós podemos efetivamente aproveitar estes instantes de união nos céus entre os princípios luminares, entre os princípios, o princípio solar e o princípio lunar, que de certa forma têm para a linguagem astrológica o sentido, o simbolismo da semente da criação, da unificação das partes em nós, do masculino e do feminino, como propósito, como símbolo gerador de algo novo, algo que se abre para nós a cada novo início de mês lunar. É isso que é uma lua nova, é um início de mês lunar, é um início de ciclo. Um, e se nós pudermos colaborar com as forças vivas deste nosso cosmos, elas estão sempre presentes, mesmo que não saibamos disso. Então nós podemos criar com mais consciência, com mais amor, com mais sabedoria, com mais inteligência, com mais presença. E este é, vamos dizer assim, um dos propósitos de nós nos sentarmos aqui, de partilharmos um pouquinho de reflexão, mas de partilharmos, acima de tudo, comungarmos, vamos dizer, de um momento de um momento de unidade entre a vida que nos habita e a vida que experienciamos e vivemos e criamos e levamos para as nossas vidas lá fora. Então é sempre grato para mim poder me reunir aqui convosco e poder partilhar destes momentos de emoção únicos aqui deste lado. Como sabem, gosto de iniciar estes nossos encontros com a grande invocação, como, vamos dizer assim, como sintonização para o nosso trabalho e a ativação energética daquilo que aqui se move connosco. Então vou-vos convidar, se assim o sentirem, a fecharem os olhos, a poderem apoiar os pés no chão, a poderem trazer a vossa máxima presença para este nosso agora e a poderem sentir e emanar estas palavras, se assim for o caso, dentro dos vossos corações e irradiá-las para a vida à nossa volta também. Então sintonizamos um pouquinho com o ritmo da nossa respiração, tentamos que ela se harmonize, tranquilize, tentamos que a nossa presença também seja una e coesa neste instante. Abrimos os nossos veículos, o nosso coração, a nossa mente, o nosso sentir, toda a nossa presença. Desde o ponto de luz na mente de Deus, que aflua a luz às mentes dos homens, que a luz desça à terra. Desde o ponto de amor no coração de Deus,
que aflua amor aos corações dos homens, que o Cristo retorne à Terra, desde o centro, onde a vontade de Deus é conhecida, que o propósito guie as pequenas vontades dos homens, o propósito que os mestres conhecem e servem. Desde o centro, a que chamamos a raça dos homens, que se cumpra o plano de amor e luz, e se cele a porta onde mora o mal. Que a luz, o amor e o poder restabeleçam o plano na Terra. Assim é, assim é, assim é. Bom, então, meus amores, obrigada por comungarmos deste momento inicial. Vou passar a partilhar o mapa connosco para servir de referência e para me permitir apontar enquanto vou discorrendo as minhas reflexões sobre este momento que vamos viver amanhã, no dia 17 de fevereiro. Só um instantinho para nós expandirmos aqui o ecrã. Ok, eu já encolho aqui a informação para ficar mais fácil. Ok, então estamos a ver já o mapa da nossa lua nova, que para Portugal, para Portugal, neste caso está traçado aqui para a minha localização geográfica, que é Abrantes, em Santarém. Mas para Portugal, este momento de lua nova vai acontecer ao redor do meio-dia de amanhã, meio-dia e quase 2 minutos. É uma lunação muito especial, por algumas razões que eu vou apontar. É a primeira lua nova que nós vamos ter desde o ingresso de Saturno em Carneiro e de Neptuno em Carneiro. Eu iria dizer em definitivo, nunca é em definitivo, porque eles regressam lá, mesmo que não seja no nosso tempo útil de vida. Neptuno regressa lá daqui a 164 ou 165 anos, Saturno regressa lá daqui a 30 aproximadamente, mas por esta volta e nos próximos anos eles não vão regressar lá tão breve e não vão já fazer movimentos de retrogradação para regressarem a peixe, efetivamente já largaram o processo de peixe e já vemos os dois aqui no grau zero de Carneiro. E esta é a primeira lua nova que surge com estas energias já implementadas no signo de Carneiro. Temos falado ao longo destes últimos anos, principalmente o ano que passou, temos falado muito sobre este novo ciclo, sem sabermos muito bem ou certo como ele se manifestará na Terra. Sabemos que é um ciclo que está a trazer uma nova qualidade, um novo paradigma para a vida na Terra e que terá a expressão que nós, seres humanos, soubermos canalizar e gerar com estas influências, com estas energias, sendo que é um ciclo que nos fala de um novo muito novo, e eu preciso de começar por aqui, antes de mergulhar na lua nova, que nos fala de um novo muito novo, porque se trata de um novo ciclo no grau zero, que é o primeiro grau do zodíaco. O grau zero de Carneiro inicia todo o ciclo astrológico, todo o zodíaco começa a zero de Carneiro, é o ponto zero de toda a vida, de toda a existência, e tudo começa pela primeira vez. E termos o planeta do absoluto, que é Neptuno, aqui desenhado como um tridente, termos o planeta do sonho e do ideal, da visão maior, do divino, da unidade, da universalidade da vida, no sentido da totalidade da existência, e o planeta dos limites e da forma e da estrutura, que é Saturno, e que eu gosto de expressar-me acerca dele como aquele que é o responsável ou aquele que torna possível a vida no plano da matéria, porque eu
tenho o feeling, tenho a percepção de que é pelo compromisso com Saturno, bom, com todos os céus, mas com o planeta Saturno, que nós, de certa forma, estamos a fazer esta jornada de experiência na vida da Terra. E vou dizer, termos o planeta da vida, da matéria, em unidade, em conjunção, disto astrologicamente, no grau zero, no grau mais inicial do zodíaco, termos ambos o planeta do absoluto e do divino em conjunção com o planeta dos limites e da vida, da forma na Terra, da vida material, da vida do concreto, num grau zero, o primeiro dos primeiros de uma roda zodiacal que tem 360 graus. Um, é de certa forma o máximo que eu posso pensar aqui deste lado como símbolo representante do início de algo nunca antes visto, nunca antes experienciado, nunca antes experimentado. Ok? Então estamos a ser convidados a novas energias que não foram ainda experimentadas neste grau, nesta qualidade, nesta frequência, nesta onda, e nós estamos convidados então para este novo início a partir deste fevereiro, foi a 14 de fevereiro que Saturno chegou ali, e no dia 20 de fevereiro nós vamos ter a conjunção exata no grau e no minuto. Como vemos agora, eles têm um bocadinho de delay aqui. Saturno está a 0,23 e Neptuno está a 0,38 de Carneiro. No dia 20 eles estarão no grau zero, e não sei quantos minutos, mas estarão no mesmo minuto e será a conjunção exata. Também um símbolo de início, que se repete todos os meses, é a própria lua nova, é a conjunção do Sol com a Lua, que é o que vamos ter amanhã. No grau 28, 49 de Aquário, o Sol e a Lua conjugam-se e abrem um novo mês lunar, que é, de certa forma, o percurso que a Lua vai fazer ao redor dos 360 graus de zodíaco, até se encontrar de novo com o Sol. E sempre que há uma conjunção, há um novo início também. E é especial, ainda mais especial, porque acontece que esta lua nova nos traz, e creio que este é o fator principal deste momento, nos traz um eclipse em conjunto, ou seja, nós temos a lunação, a lua nova a acontecer amanhã, ao meio-dia e qualquer coisinha de Portugal, meio-dia e quase 2 minutos, e passados poucos minutos temos um eclipse que não é total, é parcial, porque há uma distância. Isto tem aqui uma certa simbologia para eu abrir, para nós compreendermos o que está aqui implícito. Então, esta lunação acontece ainda em Aquário, no último grau praticamente de Aquário, e nós temos os nodos lunares em Peixes, neste momento aproximadamente a 8 graus de Peixes, e estão, claro, sempre em movimento retrógrado, pelo que o nó lunar, que é este símbolozinho que parece uma ferradura da sorte, não é? Temos o nó lunar a caminhar no sentido do grau zero de peixe, ou seja, ele anda invertido em relação ao movimento habitual dos planetas. E o que temos aqui é que, pela proximidade desta lunação, o facto desta lua nova acontecer no fim de Aquário vai originar uma ocultação, vamos dizer assim, do Sol, e de certa maneira temos o primeiro eclipse, de certa maneira não, temos mesmo o primeiro eclipse que acontece no eixo Aquário-Leão, ok? Mas com os nodos ainda em peixe. Então, vamos dizer que é um princípio, é um abrir de época, vamos falar assim, é um abrir de época, de tempo, onde este eclipse vai iniciar para nós os próximos trabalhos que temos como seres em evolução. Os nodos lunares apontam a direção da evolução, daquilo que estamos a viver a cada momento, têm ciclos de 19 anos, ou seja, 19 em 19 anos estão nos mesmos signos, e estão-se a preparar para mudar nos próximos meses do eixo de Virgem Peixes, ou seja, nó de Sul em Virgem, nó de Norte em Peixes,
para ingressarem o Nó Sul em Leão e o Nó Norte em Aquário. Este eclipse acontece já no signo de Aquário, porque a lua nova está efetivamente a acontecer em Aquário, embora os nodos ainda estejam no signo de Peixes, ok, ainda não se moveram para o signo de Aquário. Isto abre-nos um processo, começa a abrir aqui um processo para nós. Um, Quando falamos de Aquário, talvez seja a hora de introduzir aquilo que eu consigo passar acerca da simbologia de Aquário. Quando falamos de Aquário, falamos de um signo com uma energia que nos traz a dimensão do coletivo, da vida em grupo, da vida do que se passa com uma massa, com um grupo de gente, não é um signo individual, é um signo de coletivo, é um signo que traz uma simbologia muito curiosa, porque é regido por Urano e é regido por Saturno. Pela astrologia tradicional, é regido por Saturno, que já aqui falei, o planeta do concreto, da dimensão da vida material, dos limites concretos, da estrutura, daquilo que precisa de ser firme, sólido, consolidado, ok? E é também regido por Urano. Então eu olho para Aquário como o signo que nos põe individualmente e coletivamente entre o visível e o invisível, entre o concreto e aquilo que não pode ser palpável, que é apenas intuído ou que é percebido pelos nossos sentidos, mas que não tem propriamente concretude. Urano é o planeta que nos fala da visão de longo alcance, é o planeta que nos fala do futuro, é o planeta que nos fala de ir em busca e em rumo a mundos desconhecidos. É curioso, porque Saturno é o planeta, o último planeta visível a olho nu no nosso sistema solar. Então, até aqui, entre Urano e Saturno, temos a mesma simbologia. Então, Urano puxa-nos para nós irmos além daquilo que é concreto e palpável, puxa-nos para nós irmos além da dimensão do material, puxa-nos para nós irmos rumo aos mundos invisíveis, à vida do invisível que nos circunda e que nos habita. Quando penso em Aquário, penso no signo que nos traz como proposta, como bandeiras, como metas, três, três, três bandeiras que foram as bandeiras da Revolução Francesa, que é a bandeira da igualdade, a bandeira da fraternidade e a bandeira igualdade, fraternidade e liberdade. São as três bandeiras que nós associamos a Aquário, precisamente porque ele puxa-nos para que rompamos os limites da nossa pequena percepção, da nossa mente fechada, é aquele que nos permite percebermos-nos como iguais uns aos outros, com as suas especificidades e luz própria e talentos próprios e qualidades próprias que são apontadas no signo oposto, o Leão, e é o signo que nos permite reconhecer-nos todos como irmãos, de uma mesma caminhada, numa mesma jornada, num mesmo barco, com processos distintos, mas tantas das vezes equiparados, iguais, próximos, semelhantes. Então, Aquário pede-nos que nós puxemos a nossa atenção do individual para o coletivo e para o grupal, do nosso umbigo para que nós ergamos a cabeça, não é? Que tiremos o foco do nosso próprio centro egoico e que possamos elevar a nossa visão, a nossa cabeça e a nossa percepção e alargar os nossos horizontes e ver a vida como uma vida muito maior do que nós próprios. Isto é toda a dinâmica que começa aqui a ser trabalhada também pelos eixos nodais, não é? Tinha uma reflexão na antecedência da nossa conversa que se prendia com o facto de Aquário ser o terceiro signo de dar-nos o dia, que o primeiro é Gêmeos, que nos fala da multiplicidade e da pluralidade da vida. O segundo é Balança, que nos fala da necessidade de nós encontrarmos um equilíbrio entre a nossa
individualidade e a individualidade do outro, uma relação de proporção entre o individual e o que está além do individual, uma necessidade de equilibrar partes, de equilibrar polaridades, de equilibrar, de encontrar equilíbrio na nossa existência. E Aquário surge como o ar fixo. O elemento ar é um elemento mental, é o elemento mente e um, tudo aquilo que é ar é tudo aquilo que põe o que está ao nosso redor em comum, não é? Tudo o que está rodeado pelo ar em torno da Terra está em comunhão, não há como eu estar dissociada daquilo que está ao meu redor, porque o elemento ar põe tudo em contacto, não é? Põe tudo, une, não é? Traz ligação, faz ponte, não é? E como ar fixo, este ar de Aquário já não é o ar que dissocia, é o ar que unifica, ou pelo menos é o ar que nos traz o propósito, o processo, o apelo, o pedido, a tarefa de nós sairmos da dissociação para a unidade, de nós deixarmos de nos percebermos como entidades de vida separados, para nos percebermos como entidades de vida em unidade, em comunhão, em coletivo, em prol, em serviço, em trabalho, por uma mesma, por um bem maior para o máximo número, não é? Para o máximo de seres humanos. Então, esta proposta de Aquário e esta lua nova a acontecer aqui com o eclipse, no momento em que Saturno e Neptuno acabaram de ingressar em Carneiro, no grau zero de Carneiro, com algumas particularidades astrológicas que eu já vou apontar também, mas traz-me uma reflexão. É que a nossa noção de vida coletiva e a maneira como nós trabalhamos, ou temos trabalhado até agora, para a vida do coletivo, a maneira como nós temos integrado a noção de irmandade humana, a maneira como nós temos trabalhado os princípios da liberdade e os princípios da igualdade já não nos serve. É por isso que temos um primeiro eclipse num signo que nos está a falar de necessidade de nos abrirmos a mais vida, a mais mundo, de nos abrirmos de outra forma, com outra percepção e com outra compreensão e com outra sabedoria à vida maior que nós próprios. Para isso nós precisamos de estar a fazer o nosso trabalho de leão, que é o trabalho da busca pelo nosso próprio fogo interno, pela nossa própria divindade interna, pelo aquilo que sou individualmente, como unidade de vida, e pelo estava aqui à procura de uma palavra, pela generosidade de me doar e de me entregar à vida do Aquário, à vida grupal, à vida do coletivo, à vida da humanidade. Aquário é o signo da humanidade, é o signo que nos fala de nós todos juntos como humanidade, não é? Como uma expressão. Estou à procura da expressão também como uma expressão da vida que todos juntos formamos, que todos em unidade, em união formamos. Quero trazer para a nossa reflexão também, e creio que surge bem agora nesta fase, o símbolo desta lunação. Então, no livro da Mandala Astrológica de Dana Rudyard, onde são criadas e expressadas 360 imagens para cada um dos graus do zodíaco, e que nos traz símbolos para refletir. O grau que vamos ler é o grau 29, porque a Lua acontece a 28,49, é praticamente o último grau de Aquário, e a recomendação para usar estes símbolos, estes são os símbolos sabeus, a representação para usar estes símbolos, a recomendação é que possamos ler sempre quando o grau não é exato ou quando é muito próximo do grau seguinte, para lermos o grau seguinte, ou seja, lermos o grau 29 neste caso e não o grau 28. E a imagem que nos surge, e parece-me tão a propósito, é a imagem de uma borboleta a sair do seu casulo,
e tem como nota-chave a seguinte frase: a capacidade de transformar totalmente o caráter da própria consciência mediante a alteração radical dos padrões estruturais da vida cotidiana. Os tipos de relação que cada um de nós desenvolve, ok? Então, creio que surge bem a propósito este símbolo, não o desenlaço mais, ele é muito claro desta vez. A borboleta é um símbolo de transformação, também de liberdade, e efetivamente este símbolo, este grau onde acontece esta lua nova, propõe-nos uma grande transformação da nossa própria consciência e da maneira como nos relacionamos e integramos na vida maior que nós próprios. Curiosamente, eu não desenvolvi muito a ideia de eclipse, às vezes partimos do pressuposto que toda a gente sabe ou que toda a gente tem uma noção do que está representado no eclipse. O que está representado no eclipse, eu já disse de outra forma, é que basicamente aquilo que existiu no ciclo anterior, que foi expresso, que teve a experiência, a luz e a consciência que tínhamos antes, que trouxemos até aqui, quando surge um eclipse, é sinal de que algo se apaga, e neste caso o que se apaga é a luz do sol, não é? Algo que se apaga e no minuto seguinte, nos minutos seguintes, na próxima volta, torna a acender-se, mas não com a mesma luz, é uma nova luz que brota. E como luz, na nossa simbologia, na nossa linguagem, representa consciência, então a consciência que tivemos até hoje, até amanhã, à hora deste eclipse, já não nos serve para continuar esta caminhada. Isto é-nos dito de várias formas neste mapa. Está-nos dito pelo trânsito Plutão em Aquário, que ingressou no final de 2024, em novembro de 2024, e vai acompanhar-nos pelos próximos largos anos. Está dito, é uma mensagem de transformação daquilo que Aquário representa, e como vos disse, Aquário representa o tecido da humanidade, representa a rede humana, representa a irmandade humana. E quando Plutão está a passar num signo, numa qualidade do zodíaco, ele está a promover, especialmente nos primeiros 10 graus, mas durante todo o ciclo, ele está a promover uma grande transformação daquilo que aquela energia representa. E basicamente tem por função, de uma forma muito sintética, que digo isto e muito básica, tem por função trazer à consciência, trazer de lugares escuros e profundos à consciência e à luz aquilo que precisa de ser transformado, aquilo que precisa de ser curado, aquilo que precisa de ser reconstruído. E a forma como o faz é através da destruição daquilo que já não serve. Então, Plutão entrou em Aquário para destruir as expressões de humanidade que já não nos servem, os princípios, os valores, as ideias, as crenças que trouxemos até aqui, que já não servem a esta etapa, a este momento, a esta fase de evolução da vida humana. Esta lua nova e este eclipse que surge ali no finzinho de Aquário também nos está a trazer a mesma mensagem. Há camadas e há níveis da nossa vida coletiva que já não servem o processo de evolução ao qual estamos a ser convidados a seguir neste momento, nesta fase da nossa história. E como tal, temos representado no símbolo deste eclipse, no símbolo do trânsito de Plutão por Aquário, toda esta mensagem. Dizer-vos que durante o próximo ano e meio vamos estar a ter então eclipses já a acontecerem precisamente neste eixo, Leão e Aquário. Esta ideia ficou um bocadinho perdida ali atrás, ficou lá peregrina atrás. Porque este é efetivamente o primeiro pontapé de saída nesta energia, e há bocadinho falava-vos que os nodos estão associados ao processo evolutivo, são muito importantes para aqui porque são os nodos de quem? Os nodos da Lua, ok? Tem que ver com o movimento da Lua em torno da Terra, tem que ver com o movimento da Terra em torno do Sol e tem que ver com os pontos. Estes pontos são os pontos em que estas órbitas se cruzam com o plano terrestre, não é? E que formam, vamos dizer assim, dois pontos de interseção. Um representa o sul, o que já foi, o passado, o que já não serve, e outro representa o norte, ou seja, para onde estamos a caminhar, para onde estamos a evoluir, para onde estamos a ser chamados a crescer. Vamos dizer, é aquilo que
de certa forma, marca os ciclos de evolução que vamos vivendo. E eles estão, durante um ano e meio, estão num signo, num eixo específico do zodíaco, a convidar-nos a ir de uma energia para a energia que está no polo oposto, ou que está no outro lado deste eixo, não é? E estamos a falar precisamente da energia de Leão e Aquário que nos vai acompanhar. Creio que a partir de junho, julho, coisa que o valha, é muito fácil de ver, para não estar a falar no ar. Creio que a partir de junho, julho, os nodos entram em julho, curiosamente. No final de julho, o nodo verdadeiro, que é aquele que eu tenho aqui nas efemérides, começa a entrar na última semana de julho, a partir de 27, mais ou menos, de julho, o nodo verdadeiro, porque há o nodo verdadeiro e o médio, o nodo verdadeiro começa a entrar no grau 29 de Aquário. Curiosamente, é em julho que Júpiter entra em Aquário, desculpem, entra em Leão. E só para dar aqui um timeline, e Júpiter é outro dos indicadores de direção e de sentido de evolução que nós temos na astrologia. Júpiter, onde Júpiter está, ele sempre nos está a dizer para onde é que estamos a ter que crescer, qual é o sentido deste crescimento, qual é a direção deste crescimento. E é curioso, porque assim que os nodos entram, quase em simultâneo, não é? No mesmo mês, os nodos entram em Aquário, Nodo Norte, e o Nodo Sul em Leão, e Júpiter entra em Leão, para, de certa forma, avivar o fogo da identidade de cada um de nós e nos transportar para a evolução, que é a vida maior que nós próprios, ou seja, a integração da nossa identidade criativa, solar, do nosso eu divino na identidade coletiva ou na vida grupal, coletiva, humana. Às vezes faltam palavras que me permitam transmitir melhor aquilo que quero transmitir. Então, este momento extremamente importante tem mais indicadores especiais nesta lunação. Há bocadinho, ia falar de um e agora piscaram o olho para o outro. Há bocadinho falei-vos que Aquário é regido por Saturno e por Urano. Urano que está numa condição especial nesta lunação. Porquê que digo especial? Porque ele é o regente, é um dos regentes desta lunação. Temos um em Touro, temos o outro em Carneiro. Está a 27 graus e 32 minutos de Touro. Pelos últimos tempos, falta um mesinho ou dois, nós estamos falta chegar a 25, 26, 27 de Abril para ele entrar definitivamente, até voltar lá daqui a 84 anos, ao signo de Gêmeos, não é? E temos uma quadratura exata, praticamente, entre a Lua Nova e Urano. A Lua Nova acontece a 28 graus, Urano está a 27. Vemos que temos aqui este tracinho vermelho que representa um ângulo de 90 graus entre estes planetas, e isto é uma quadratura, fala de tensões, fala de necessidades de ajuste e de correções que precisam de ser feitas agora, neste momento, porque Urano está por ali por mais 2 meses, vai mudar de energia, está cá desde 2018, está em Touro desde 2018, a promover para todos nós a necessidade de nós revolucionarmos a nossa relação com a vida das formas, com a qualidade e o valor da vida, com os princípios fundamentais da vida, com o valor da vida em si, com a nossa relação com a Terra, com a maneira como lidamos com os recursos da terra, mas principalmente com a visão, com a percepção, com a forma como vemos aquilo que representa a vida na forma. Então, Urano tem estado. Urano não gosta de estar em Touro. Touro é o signo lento, a terra fixa, não é? É a terra mais sólida, mais fixa que existe no zodíaco. E Urano é uma energia rápida, revolucionária, elétrica, que precisa de rapidez, que gosta de rapidez, e que, por estar em Touro, está num signo onde não gosta de estar. Ele exalta-se em Escorpião, por isso ele não está nada bem posicionado em Touro, não gosta de estar na terra de Touro. Mas Urano é o planeta que nos fala da visão una, da visão
para aqueles que conhecem a expressão do que representa a terceira visão como síntese daquilo que os nossos dois olhos físicos veem, não é? É a visão da intuição, é a visão perceptiva, é a visão que não se baseia só naquilo que os olhos conseguem ver como real, é a visão que usa a inteligência e a sabedoria presentes em cada um de nós para transitar, vamos dizer assim, do real e do palpável para o mundo do invisível, como eu vos falava no início, para os mundos do não visível. Então, Urano tem estado a convidar a todos nós que tínhamos uma relação e que temos uma relação muito baseada na vida das formas, a convidar-nos a vermos a vida que se reveste das formas, ou a vida que existe por trás das formas, ou a vida que está contida nas formas. Então, Urano convidou-nos e está nos últimos instantes nesta energia, está a trazer-nos, está a intensificar. Sempre que um planeta está no final de um signo, ele está a intensificar a sua missão naquele signo. Então, tem urgência, e está a intensificar esta missão de nos ajudar a transpor a limitação física da vida do concreto, daquilo que conseguimos ver, para que possamos abrir os nossos olhos para muito mais. E não só os nossos olhos, como a seguir vamos abrir a nossa mente quando ele chegar a Gêmeos. Das duas, uma, ou abrimos a nossa mente ou enlouquecemos e dissociamos, porque a linha é muito ténue. Não é? É uma linha muito ténue entre a sanidade mental e a loucura. E Urano é um planeta que tem duas formas de funcionar, ou desconecta ou eleva. Então, ou a mente geminiana, que há bocadinho falei, a mente em nós, Gêmeos é o primeiro ar, é a mente que dissocia para conhecer, como eu gosto de dizer. Ela dissocia não para nos segregar e separar uns dos outros, mas para conhecer, para poder ver os detalhes, para poder ver a minúcia, para poder ver as cores, não é? É como se nós abríssemos uma palete de cores e de repente víssemos todos os tons possíveis daquelas cores, todas as nuances, mas precisamos de reconhecer que é uma mesma unidade, o lugar onde aquelas cores todas se fundem e existem, não é? Quando nós as espalhamos, quando elas se quando há uma explosão de criatividade, não é? É que nós vemos os mil e um tons, mas na verdade aquilo é tudo uma mesma, faz parte de uma mesma realidade. Então em Gêmeos nós temos o processo, e Gêmeos para Portugal é o ascendente desta alunação. Em Gêmeos nós temos esta mente que dissocia para conhecer, para experienciar, para ver como o milagre da vida se reveste de tantas coisas, de tantas cores, de tantas línguas, de tantos tons, de tanta multiplicidade de criatividade. E há bocadinho falava-vos que olho para o ar de Aquário como o ar fixo, o ar que já não dissocia, mas que reúne e volta a unificar. Então, eu estava a dizer isto porque o que nós temos para os próximos anos é que Urano vai entrar em Gêmeos e vai entrar em Gêmeos para todos nós. E eu disse que ele tem duas formas de funcionar: ou eleva ou dissocia. E se a primeira mente é aquela que nos surge em Gêmeos e é regido por Mercúrio, não é? Gêmeos é regido por Mercúrio, Balança, que é o segundo ar, é regido por Vênus, e Aquário é regido por Saturno e Urano. E se de certa forma Mercúrio rege Gêmeos e nós temos uma relação especial entre Mercúrio e Urano, que já vou trazer, o que nós temos quando Urano entra em Gêmeos é uma explosão na mente dos homens, é uma explosão na frequência da mente que nos permite ou elevar, ou se nós não temos preparação, nem preparamos o nosso veículo para essa elevação, o que vamos ter é uma dissociação, ou se dissociamos, enlouquecemos, não é? Não temos noção do que é real, não temos relação direta com a vida, ficamos, vamos dizer assim, dissociados da capacidade de termos clareza e visão sobre a verdade da vida, não é? Sobre a realidade, aquilo que podemos chamar de realidade.
Então, eu estou só a trazer para termos a percepção de que estamos todos a ser convidados para prepararmos as nossas mentes para este upgrade. Há uma relação especial entre Mercúrio e Urano, a astrologia diz que eles têm uma relação de oitavas, e Mercúrio representa esta mente que dissocia, que divide, que separa para compreender, e Urano representa a terceira visão, a mente que volta a unir, a mente que, pela sabedoria e pela inteligência, pode voltar a reunir as partes. Imaginem que nós desmontamos uma máquina qualquer porque queremos conhecer os seus componentes. E depois, se nós nunca a voltarmos a montar integralmente como ela existia antes, ela nunca vai funcionar de novo, não é? Ela não vai ter utilidade nem função. Então vamos dizer que este processo é o processo de nós irmos desmontando máquinas na vida para entendermos o seu funcionamento, para compreendermos como funciona, mas se nós não fizermos o processo de voltar a montar integralmente a máquina como ela era no seu início, ela deixa de ter função. E assim somos nós, não é? A nossa mente vai criando caixinhas, vai criando secções, vai criando divisões, vai criando rótulos, vai criando legendas para muitas coisas, e depois temos uma dificuldade tremenda de perceber que, embora haja rótulos, nuances, caixinhas, divisórias para tudo, tudo está contido dentro de uma mesma coisa. Então, o que nós estamos a ser convidados é fazermos um brainstorming com a nossa capacidade de ver a vida, com a nossa capacidade de nos relacionarmos com ela e deixarmos de viver tão ligados com o nosso próprio ego e umbigo e tão focados nas questõezinhas da nossa vida pequena, e que passemos a integrar e a levar da nossa vida pequena para a grande vida, ou seja, contribuirmos para o bem maior da grande vida, darmos, é isso que está representado no eixo Leão-Aquário, descobrir a nossa unidade criativa, aquilo que nos distingue enquanto unidade de vida. Todos nós somos especiais e únicos, já falei aqui várias vezes disto, todos nós transportamos uma impressão digital única e irreplicável, todos somos identificados inclusive por ela, não é? Todos nós temos uma impressão digital única, e ainda assim todos nós somos iguais a um certo nível. E se ficamos fechados no nosso leão, se ficamos fechados no processo de nos deslumbrarmos com o nosso brilho, com a nossa luz, com os nossos dons, com os nossos talentos, com a nossa genialidade, com o quão especial eu sou, com o quão importante eu sou, nós nunca vamos ser de utilidade à vida, porque ficamos fechados na nossa própria redoma de vidro, ficamos fechados no nosso próprio castelo, sentados no nosso próprio trono. Do que essa luz serve se não for acrescentar a vida lá fora? Se não for se juntar? Vocês sabem o que somos nós aqui? Somos leões reunidos à volta do fogo, por isso nós somos um grupo aquariano. Cada um de nós tem um coração único, cada um de nós tem uma sensibilidade única, cada um de nós é um ser único em si próprio, pertencente a uma unidade maior. E quando nos sentamos ao redor do fogo e ativamos o fogo entre nós, nós estamos a representar Aquário. Então, Aquário é um grupo de leões que se decidiram juntar para tornar isto um paraíso melhor, para fazer da vida um lugar melhor. Não é? Então, do que serve se os leões ficam todos sentados no seu trono, dentro dos seus próprios castelos, a olharem para a sua beleza única e para os seus talentos e para os seus dons únicos, sem darem generosamente de si à vida? Então, o que estamos a ser convidados é que todos temos um papel ativo e presente e importante nesta nova vida. Todos nós estamos a ser chamados a ocupar o nosso lugar. Assim tínhamos nós preparado o nosso caminho para termos a coragem, dons de carneiro e de leão, dons do fogo, principalmente de carneiro e de leão, termos a coragem de nos tornarmos presentes, termos a coragem de darmos de nós à vida. Curiosamente, todos estes planetas que nós vemos aqui concentrados no fim de Aquário e em Peixes, Saturno e Neptuno já em Carneiro, mas estava-me a querer referir principalmente Marte, Sol, Lua, Vênus e Mercúrio,
Todos eles acabaram de passar por uma iniciação de Plutão em Aquário. Todos eles tiveram a ser trabalhados nestes temas que eu estou a apontar. E curiosamente, nós temos nesta lua nova, e é muito bonita, adoro esta conjunção, temos a Vênus em conjunção exata com o nó de norte. Então, se estamos a evoluir para peixes ainda, não é? O nó de norte ainda está em peixe. Se estamos ainda a evoluir para peixes, e peixe nos fala, temos falado muito sobre isto, nos fala de uma entrega absoluta à vida, de uma pacificação, de uma rendição, de uma sanação, de um fim de ciclo, de uma paz que surge quando nós nos tornamos um com a vida e um com o todo. E a Vênus representa o princípio agregador, o princípio magnético que une. É o amor. Ainda é o amor pessoal, mas é o amor pessoal num signo do amor impessoal. É um amor que está a passar do pessoal para o transpessoal, do amorzinho para o amor com A grande, do amor daquilo que eu amo na minha vida pessoal, os meus, aqueles que me são, para eu começar a ver todos como meus, todos com o mesmo amor, não é? A Vênus nesta conjunção com o Nó de Norte pede muito que nós possamos abrir o leque, abrir a nossa vida a valores mais inclusivos, mais amorosos, mais compassivos, mais humanos, mais fraternos, mais inclusivos. Então, nós estamos a ser convidados a que o nosso sistema de pensamento e de valor se possa alargar e possa abraçar, não é só mais mundo, é possa abraçar a unidade de vida que é tudo o que existe. Já não falo só da Terra, falo da Terra e dos céus. Nós estamos a ser convidados a que o pequeno em nós se funda no grande em nós, que o pessoal em nós se funda no inclusivo em nós. E até dentro de nós existe um pequeno eu e um grande eu, não é? Existe a dimensão de vida pequena em mim, a que nós costumamos chamar personalidade, e existe a dimensão de vida, grande de vida em mim, a que nós podemos chamar o eu superior, ou o eu divino, ou o eu ligado às estrelas, aquela parte de nós que é muito maior do que aquilo que conseguimos ver no espelho e daquilo que conseguimos ver como corpo tangível, não é? E que é composta de toda a vida do invisível que eu estava aqui a apontar para nós, não é? Que é composta de toda esta imensidão de vida que existe ao nosso redor. Então, esta nova semente, representada por Saturno e Neptuno em Carneiro, esta nova semente, representada por esta lua nova a acontecer no grau 2849 de Aquário, esta lua nova com o eclipse a acontecer em Aquário, a dizer a noção que temos da vida de coletivo já não serve, precisa de ser maior, precisa de ser mais inclusiva, precisa de ser mais fraterna, precisa de ser livre, precisa de ser realmente humana. Ok? E ainda temos Mercúrio e Vênus a abraçar o nó de norte. Mercúrio já está um bocadinho mais distante, mas estão ambos a abraçar o nó de norte, a serem convidados ou aparecerem como energia que está a ser convidada também a dar um salto na sua evolução, a dar um salto, e já passou pela iniciação de Plutão, como eu disse, não é? Então, neste momento, estamos num processo, num tempo que nos convida como seres únicos e seres únicos é a palavra, que nos convida como seres únicos na nossa singularidade, na nossa unidade de vida, a abraçarmos a vida maior que nós mesmos e a irmos viver esta vida maior que nós mesmos com uma mentalidade completamente renovada, com um sistema de valores e de prioridades na nossa vida completamente
transformado, com uma mente que já não dissocia, mas que unifica. Isto é o trabalho individual de cada um de nós neste tempo, ok? Não falei o quê? Estamos a começar a aproximar-nos do nosso tempo. Não falei ainda de Júpiter em Caranguejo, quer dizer, toquei nele há bocadinho, mas não falei da sua condição nesta lunação. Júpiter está em Caranguejo num trígono com estas forças que eu estava a apontar, principalmente com Mercúrio, mas também com o Nó de Norte e com a Vênus, ou seja, o sentido de Júpiter, e é lindo porque Júpiter é o grande benéfico e Vênus é a pequena benéfica. Então, até aqui temos um sentido de amplificação e a necessidade de levar mais longe e mais amplamente a qualidade daquilo que experienciamos através de Vênus e de Mercúrio. Vênus é o amor, é o que gosto, é o que quero magnetizar, é também os meus talentos, é também a qualidade que transporto em mim, não é? E está a ser necessária amplificar, ampliar, está a ser abençoada por Júpiter e puxada pelo Nó de Norte para se elevar acima de si própria a uma qualidade, a uma onda, a uma frequência mais ampla, mais larga, mais ampla, mais já disse todas as palavras que são necessárias aqui, e também a mente de Mercúrio, e também Mercúrio como o instrumento. Mercúrio é o Deus, eu gosto tanto, desde que esta reflexão me veio, gosto tanto de trazer para a equação. Mercúrio é o Deus, mensageiro dos deuses, é o Deus das asas nos pés, que se move entre os três mundos, o mundo de baixo, o mundo do centro e o mundo de cima. Mercúrio faz as pontes entre o mundo inferior em nós, ou seja, o mundo da inconsciência, o mundo das trevas, o mundo das sombras, o mundo daquilo que está oculto em nós, o mundo intermédio, que é o mundo dos homens, é o mundo à superfície da Terra, e o mundo dos deuses, dos céus, acima. Mercúrio é o único dos planetas, é o único dos deuses no panteão que pode fazer esta movimentação entre os três reinos. Então, esta condição de Mercúrio em Peixes, onde ele não gosta muito de estar, porque ele rege Virgem, então Mercúrio precisa de conseguir nomear as coisas e diferenciá-las. E em Peixes ele está metido numa grande salganhada, numa grande caldeirada, onde não há princípio nem fim, nem há contornos, e onde todos os limites se dissolvem e onde todas as separações se diluem. Então, não é uma condição fácil para Mercúrio estar em Peixes, mas ele está junto ao Nó de Norte e ele está empurrado, vamos dizer assim, potenciado, superado por Júpiter em Caranguejo, num grande apelo de que nós possamos transcender esta necessidade de separação, de separatividade ou de diferenciação, para podermos começar a abraçar uma visão também mais ampla, mais una, mais para que possamos fazer uma síntese, ok? Para que possamos ver com o olho que tudo vê e não apenas com os olhos que dissociam o que está na esquerda do que está na direita, ok? É assim, estamos a passar do movimento de estrabismo que nos leva para a separatividade para passarmos a unir a nossa percepção e as nossas três visões, a nossa capacidade de ver a totalidade da vida, mesmo quando falamos de vida não visível, ver com os nossos órgãos também perceptivos e sensoriais. Nós somos, eu tenho este irmão meu de caminho que diz que nós temos muita tecnologia connosco que não sabemos usar. Essa tecnologia chama-se Urano na astrologia e é a tecnologia que nos permite usar ferramentas que nos permitem perceber a vida acima dos patamares que nós estamos habituados a ver. Então, nós temos ferramentas e tecnologia connosco que nós estamos habituados a usar e que estamos a ser convidados de há um tempo para cá a resgatar e podemos chamar de intuição, percepção, vida superior, vida espiritual, vida não visível, podemos lhe dar o nome que quisermos, o nome não interessa, porque isso é do foro de Mercúrio. Nós
estamos sempre ansiosos por dar um rótulo às coisas, por chamar nomes às coisas, para podermos metê-las em caixinhas. E é tão mais simples quando percebemos que depois, no fim de contas, não importa as caixinhas, porque a realidade é que não há caixinha que separe a unidade de vida que tudo é. Ok? Não há caixinha que nos separe. Nós efetivamente temos limites, temos contornos, somos distintos uns dos outros, as coisas, o que é preto não é branco, o que é branco não é preto, o dia não é a noite não é o dia, mas quando nós nos afastamos um pouquinho mais dessa realidade tridimensional e podemos puxar a nossa percepção um pouquinho mais acima ou um pouquinho mais distante e vemos as coisas, a vida a partir de uma perspectiva diferente, nós percebemos então que não existe dia se não houver noite e não existe noite se não houver dia, como não existe masculino se não houver feminino e não existe feminino se não houver masculino e como não existe terra sem existir o céu, whatever, as polaridades que nós aqui quisermos pôr, porque uma das realidades que afirmamos pressupõe necessariamente a outra. Isto é uma das leis do Tao, que são as leis universais da vida, que diz, sempre que eu afirmo uma realidade, há uma realidade não falada, implícita, que é afirmada no seu oposto. Então, a mente que se eleva a si própria, o coração que se eleva a si próprio, a consciência que se eleva a si própria, começa a ver a realidade una por detrás das partes, por detrás da divisão, por detrás da separação. E observamos mais de cima e percebemos, afinal, não são coisas distintas, são coisas complementares. Isto é uma das coisas que a astrologia mais nos ensina e mais nos permite ver quando a estudamos. E foi, de certa forma, um pouquinho do que eu quis trazer aqui, quando afirmei algumas noções em relação a Leão e a Aquário, porque no fundo, isto é tudo uma totalidade. Este gráfico, esta mandala que temos à nossa frente, afirma uma unidade de vida, que nós podemos separar em 360 graus de zodíaco, que nós podemos separar em 12 energias de zodíaco, 12 signos de zodíaco, que nós podemos separar em 10 planetas, que nós podemos separar das formas que nós quisermos e bem nos apetecer. Mas no fim das contas, e quando olhamos um pouquinho mais distante e quando abrimos o leque de observação, nós percebemos que é uma unidade composta de todas estas nuances particulares, divisões e separaçõezinhas que nós queiramos trazer para a equação. Então, no fim de contas, a vida é una e nós apenas a dissociamos e separamos para podermos entender os seus particulares. E o objetivo não é, sei que há objetivo, não é? Não é ficarmos perdidos nos seus particulares e jamais seremos inteiros, felizes, plenos, íntegros, se nós não voltarmos a montar a peça que nós desmontamos, a máquina que nós desmontamos, as crenças que nós criamos para nós próprios, a forma que nós montamos de ver a vida. Então, eu creio que esta é a mensagem símbolo principal desta nossa lua nova, que nos convida a morrermos para uma velha consciência, uma consciência que já não tem luz suficiente para continuar a promover a evolução e o crescimento da nossa vida como vida maior, nem individual quanto maior, não é? Onde precisamos de ir a Urano e receber a inspiração, e precisamos de ir a Saturno, comprometer-nos com a nossa vida, com o nosso trabalho e com o nosso caminho de aperfeiçoamento e de experiência para aprimorarmos e melhorarmos aquilo que somos e que sabemos de nós próprios, para honrarmos esta vida nova que nos está a chegar. E, meus amores, isto é só o princípio, os próximos meses vão ativar as novas energias de uma tal forma que tudo vai ficar muito rápido e as forças que nos empurram e as forças que nos movem estão a puxar-nos muito fortemente para que nós deixemos de nos identificar. Surge-me outra vez aqui este meu querido irmão Nuno, que diz muitas das vezes esta expressão e surge de novo.
Uma vez identificada a lua, só um tolo é que fica a olhar para o dedo que a aponta. Então, nós temos vivido a olhar para o dedo que aponta à lua, preocupados com o detalhe, com o pormenor, com o mínimo, com o pequenino, com os umbigos da nossa existência, e esquecemos de contemplar a lua. Então, recordemos que uma vez observada a Lua, uma vez identificada a Lua, uma vez que nós olhamos para as estrelas, só um tolo é que fica a olhar para o pormenor, para o detalhe, para o dedo que aponta esta Lua. Ok? Então, assim considero a mensagem aqui entregue. Vou interromper o compartilhamento. Vou aqui buscar as nossas cartinhas que não tinha ainda preparado hoje para nós. Bom, vocês sabem, isto continuava-se a falar aqui ad eterno, mas a proposta é que nós, numa hora, passemos algumas chaves e reflexões para o nosso ciclo. Recordem que é uma lua nova, estamos a sintonizar-nos com os nossos novos. Com as novas sementes e com os nossos novos objetivos de vida, temos muita energia nova em cima da mesa, brand new, nunca estreada, está a estrear de novo agora, nunca foi experienciada, não neste nível, não com esta qualidade, não com este pormenor, não com esta conjunção astrológica. Então, possamos nós ter o melhor de nós próprios em cima da mesa, no nosso altar, na nossa entrega à vida, naquilo que queremos fazer com ela, naquilo que aspiramos e idealizamos, possamos nós arregaçar as mangas, deixar de criticar o que está mal no mundo e começarmos a ser agentes, co-criadores e construtores dessa verdade, desse mundo, dessa energia que nós queremos ver cá fora, plasmada na vida das formas. Com isto peço às energias que nos acompanham e aos céus que nos inspirem numa mensagem para sintetizar. Uau! Eu fico sempre rendida. Para sintetizar aquilo tudo que conversámos e a energia que nos sai, eu nem vi o número da carta, é a carta número 53 e é o Sol, meus amores. Então é um símbolo muito bonito para a nossa conversa de hoje. Não tenho noção da mensagem, não sei se alguma vez li esta carta, não tenho grande memória dela. Creio que é uma das primeiras vezes que ela sai, mas não me estranha, porque se nós estamos num tempo de energias completamente novas, é normal que nos saia uma carta que nós não nos lembremos de alguma vez ter saído. E diz-nos o Sol, a carta número 53. O Sol está reconhecido em numerosas culturas como a principal força masculina. Em outras tradições, é a feminina em todo o seu esplendor. Em qualquer caso, trata-se da luz mais brilhante para todos os seres e permite que a vida emerja da terra obscura, da terra obscura e feminina. Pode ser doce e quente, justo mesmo antes de sair ou de se pôr no outono e no inverno. E pode ser destrutor ou destrutivo, como no seu zénite durante o tórrido verão. A interpretação desta carta diz: já hibernou, já realizou a sua introspeção, é hora de sair da sua caverna e saborear a luz revitalizante da nossa estrela. O sol reanima a nossa paixão e a nossa energia criadora. A vida está pedindo que faça brilhar a sua luz e adicione a sua leveza e o seu humor e a seriedade à seriedade que o rodeia. Saia e jogue. É muito bonito. A estratégia, eu hoje vou lê-la também, não sei o que ela diz, mas vamos dizer. É uma pergunta. Leva demasiado tempo desperdiçando a sua luz. Recorde que a luz do dia só ilumina uma metade da jornada. A noite deve dispor do mesmo tempo e também nos traz benefícios. Cuide de não cegar-se com a sua luz e com a dos demais. Não se enamore de si mesmo, nem adore os demais. Desconfie da sua sombra. Brilhe na sua plenitude da melodia
No entanto, não tenha medo do declive da luz ou do decrescer da luz e do crepúsculo. Então, é uma mensagem bonita que nos diz que é a hora de fazer sair a nossa luz. No entanto, sabemos que a vida é composta em tempos iguais de luz e de sombras e que não devemos temer quando vemos o crepúsculo e as sombras a aproximarem-se, ok? Porque a luz nos habita dentro e é a nossa tarefa acrescentarmos esta luz à vida e ao mundo ao nosso redor. Meus amores, uma mensagem muito bonita que nos chega e que me inspira imenso e que nos diz que é hora, em buena hora, está na hora de nós fazermos brilhar o melhor de nós próprios e, e bom, feliz lua nova, feliz eclipse, feliz mês. Aproveitemos muito. Obrigada a todas pela energia, pela presença, pelo amor, pela caminhada partilhada, pela jornada que partilhamos. É uma honra, é um gosto e já nos encontramos. Até breve. Mil bênçãos.